Vamos lá ver como é que nós nos saímos. Bom, antes de mais nada, as provas eram diferentes, mas algumas questões elas repetiam, tá, em ambas as provas. Então, o que eu vou fazer? Não vou corrigir por prova, eu vou corrigir por questão. Então, vocês verifiquem se na prova de vocês tenha determinada questão, e caso tenha questão, vocês vejam lá se vocês acertaram, já que vocês estão com a memória de cálculo com vocês. Vamos lá. Essa questão é uma questão que fala sobre quantidade de oferta e quantidade de demanda. E o enunciado pede para que a gente encontre a quantidade de equilíbrio. Bom, a gente vai encontrar a quantidade de equilíbrio quando nós igualarmos tanto a quantidade de oferta quanto a quantidade de demanda. Tá? Igualando as duas quantidades, nós temos menos 20 mais 4P é igual a 46 menos 2P. Quantidade de oferta é igual a quantidade de demanda. Manipulando ali os valores, passando o que é P para um lado, passando o que é número para o outro, nós temos 4P mais 2P igual a 46 mais 20. Isso resulta em 6P igual a 66, P igual a 11. Não acabou. Isso que foi encontrado é o preço de equilíbrio, só que na verdade a gente está querendo a quantidade de equilíbrio, né? Então é só pegar o valor do P e substituir em uma das duas funções. Eu peguei ali a quantidade de oferta, que é menos 20 mais 4P, e substituir já o P por 11, que foi o valor encontrado. Então, nós temos quantidade de oferta é menos 20 mais 44, quantidade de oferta é igual a 24. E essa é a resposta. Se substituir lá no 46 menos 2P, com P sendo 11, nós vamos ter 46 menos 22, que também dá 24. Não pode ser outra coisa diferente, ok? O preço é o preço de equilíbrio, só que não quer o preço, ele quer a quantidade de equilíbrio. Então, essa primeira questão fica a resposta é 24. A segunda questão é aquela da corrida do táxi e pede para determinar o valor da corrida. Isso é uma função polinomial do primeiro grau, onde a gente tem o custo fixo de 5,75 e 1,20, que é o custo variável, né? Então, a gente tem uma função P de x é igual a 5,75 mais 1,20x, onde x é o quilômetro percorrido. Então, nós temos 5,75 mais 1,20 vezes 8, 5,75 mais 1 é mais 9,60, né? 1,20 vezes 8, que resulta em R$ 15,35. Foi até uma corrida barata, né? Ok, então essa é outra resposta dessa questão. Uma terceira questão é: suponha que o custo total em reais ao se fabricar Q unidades de um certo produto seja, e aí dá a função determine o custo marginal para a fabricação de 60 unidades. Custo marginal, receita marginal, lucro marginal, tudo é função derivada da função original. Então, para calcular o custo marginal de 60 unidades, eu primeiro tenho que derivar a função. A minha função original é essa: 300Q ao quadrado mais 500Q mais 10. Derivando a função, que é o C' de Q, eu tenho 600Q menos 5.000. Derivada de uma constante, aquele 10 lá, é zero. Então, basta agora eu aplicar no lugar do Q o 60. Então, vai ficar 600 vezes 60 menos 5.000. 600 vezes 60 dá 36.000, menos 5.000, 31.000. Então, essa que é o valor de fabricação das 60 unidades. Okay? Nada de aplicar direto na função, porque está pedindo custo marginal. Então, nós temos aqui nessa outra questão: uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool serão produzidos com 15.000 kg de cana-de-açúcar. Bom, isso vai ser uma regra de 3, basta saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se com 6.000 kg de cana-de-açúcar você produz 5.000 litros de álcool, com 15.000 kg de cana-de-açúcar, obrigatoriamente você vai produzir também mais litros de álcool. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Sendo grandezas diretamente proporcionais, é só multiplicar em cruz, produto do meio igual ao produto dos extremos.
Então, nós temos 500 está para X, que é a quantidade de álcool que eu quero produzir, assim como 6.000 está para 15.000. Multiplicando em cruz, nós temos 6.000x é igual a 500 vezes 15.000. X é igual a 500 vezes 15.000 dividido por 6.000. Então, a gente pode cortar aqueles zero com zeros ali todos, né? E aí ficaria 500 vezes 15 dividido por 6, o que resulta em 1.250. Ok? Essa é a resposta. Agora, vocês podem prestar atenção no seguinte. De 6.000 para 15.000, quantas vezes aumentou? Aumentou 2 vezes e meia, né? Porque uma vez seria 6.000, 2 vezes iria para 12.000. E os 3.000, né, de 12.000 para 15.000, é metade de 6.000. Então, aumentou 2 vezes e meia. Como as grandezas são diretamente proporcional, o valor que está aumentando ali do 500 litros de álcool também tem que multiplicar por 2,5, né? Aumentar 2 vezes e meia. 2 vezes e meia vezes 500 dá 1.250. É uma outra maneira também de resolver a regra de 3 simples, onde as grandezas são diretamente proporcionais. Uma outra questão, num jantar foram servidos sobremesas, pudim e gelatina, sabendo que entre todas as pessoas presentes, 10 comeram pudim, 6 pessoas comeram gelatina, 4 pessoas comeram as 2 sobremesas e 3 não comeram nenhuma sobremesa. Quantas pessoas estavam nesse jantar? Esse é um problema típico de operações com conjuntos, tá? Onde a gente só tem dois itens, o terceiro está fora do conjunto. A gente não pode esquecer de começar fazendo sempre pelas interseções, né? Então, a gente tem aqui esse 4 ali é o que comeram as 2 sobremesas, P de pudim, G de gelatina. 6, por que 6? Porque se 10 pessoas comeram pudim, eu já tenho 4, então 10 menos 4, 6. 2, por que 2? 6 pessoas comeram gelatina. Se eu já tenho 4 pessoas, 2 comeram gelatina, apenas gelatina. Então, agora com o diagrama feito fica bem interessante, tá? E 3 pessoas estão fora desse diagrama. Quantas pessoas estavam no jantar? As pessoas que estavam no jantar é a soma de todos esses valores. 6 mais 4 mais 2 mais 3. Ok? Então, resposta 15. Também não tem dúvida sobre essa questão. Uma outra questão. Estima-se que daqui a 10 anos a circulação de jornal por dia será, e aí dá a função com a taxa de variação. Toda vez que eu falar em taxa de variação, taxa marginal, eu estou falando de derivada da função. Então, eu quero a derivada dessa função quando t for igual a 5. Então, eu tenho a função e eu vou derivar essa função. Derivando a função, nós temos 400t mais 200. E agora, no lugar do t, eu vou colocar o tempo, que é 5 anos. 400 vezes 5 mais 200. Então, nós temos 2.000 mais 200, 2.200. Essa será a taxa de variação em 5 anos. Né? Acredito que todo mundo tenha acertado essa questão aí também, que é uma questão simples. E eu tenho mais uma outra questão sobre conjuntos, só que dessa vez trabalho com porcentagem. Trabalhar com porcentagem, numa operação conjunta, a gente faz da mesma maneira, tá? Lembrando sempre, começando pelas interseções. Então, nós temos aqui os diagramas, né? O diagrama A, o diagrama B, um diagrama da casa própria, o outro é do automóvel. Então, aqui nós temos 8, a interseção que tem as duas coisas. O A é o da casa própria, que fala que é 17, né? Se é 17% tem casa própria, mas eu já tenho 8% que tem casa própria e automóvel, então tem que descontar dos 8, dos 17, os 8 que eu já tenho. Então, 17 menos 8 deu 9. Casa própria 22. 22 descontando 8, eu já tenho 14. Então, somando aqueles 3 itens ali, né? Somente casa própria, somente automóvel e casa própria automóvel, eu tenho 31%, né? 31%, só que a gente está trabalhando com porcentagem, então eu tenho 31%, ok? Como o total de uma porcentagem é sempre 100%, então eu tenho 100% menos 31%, o que resulta em 69%.
ok? Então, se resulta em 69% dessa população não tem nem casa própria nem automóvel. Parece muito com a realidade nossa do Brasil, né? Então, resposta certa, 69%. Bem, chegamos ao final aí da correção. Essas são as questões que caíram nas duas provas. Espero que todos tenham ido bem, tá legal? E até uma próxima. Dúvidas a gente tira em sala de aula. Um abraço. Gostaram da camisa? A camisa é bem interessante. A democracia começa com os mulambos.